E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa nos anos 30 em Oklahoma, onde Margaret Bellon está brincando com suas 3 filhas no meio de uma plantação. As risadinhas das crianças começam a dar lugar a uma tosse horrível e uma nuvem de poeira domina a paisagem subitamente. Quando o redemoinho a derruba, Margaret finalmente acorda do terrível pesadelo e vai imediatamente checar se as filhas estão bem. Na mesa do café, ela faz uma oração antes de comer, pedindo que Deus amenize as tempestades de poeira e proteja seu marido, Henry, que está viajando a trabalho. Margaret também pede proteção para as filhas, Rose e Ollie, implorando que não fiquem doentes como as outras crianças. Depois da refeição, Rose ajuda a mãe a cuidar dos animais e as duas fazem tudo o que podem para economizar o pouco que têm. Quando Margaret visita um túmulo solitário ao lado de uma árvore seca, descobrimos que a terceira filha não existia só no sonho. O nome da menina era Ada e ela faleceu há 5 anos. Também descobrimos que Ollie é deficiente auditiva. Usando a língua de sinais, Rose pergunta se ela se lembra da irmã Ada e ela diz que sim. À noite, Margaret tenta vedar a janela do quarto das filhas para que a poeira não entre. Rose pergunta sobre o pai, animada com as aventuras que ele pode estar vivendo, e diz que gostaria de conhecer a Filadélfia. Sem o mesmo entusiasmo, a mãe diz que talvez elas possam viajar no verão, mas só se a plantação vingar. Assim que a mãe sai, Rose e Ollie começam a ler uma história sobre a lenda do Homem Cinza, que teria ateado fogo à própria casa com a família inteira dentro. O plano era se livrar da esposa e dos 5 filhos, mas ele próprio foi consumido pelas chamas também, por acidente. Diz a lenda que até hoje suas cinzas sopram no ar durante as tempestades de poeira, que é quando ele pode se libertar para caminhar sobre a terra. Aqueles que não se protegerem correm o risco de respirar parte dele, tornando-se sua marionete. Ollie pergunta se foi isso que aconteceu com a mãe quando ela parou de dormir e Rose diz que não. Aquilo foi só tristeza. Antes de dormir, Margaret pensa no marido e na proposta que ele fez antes de partir. Henry queria que a família toda o acompanhasse, mas ela se recusou a deixar a casa para trás e abandonar o túmulo de Ada. No dia seguinte, elas vão visitar os primos Jacob e Thomas na casa da tia Esther. Eles estão passando pelo mesmo sufoco e Margaret percebe que sua irmã também não consegue manter a mobília livre de pó. Thomas está tossindo muito e o médico disse que é pneumonia causada pela poeira excessiva. Vendo a reação de Margaret, Esther se apressa em explicar que não é contagioso. Mas um dia se passa e Margaret toma suas pílulas antes de dormir sem conseguir afugentar os pesadelos. Uma de suas poucas distrações é o encontro de bordado na igreja local, mas infelizmente as colegas adoram falar de tragédias. De acordo com elas, algumas casas da região estão sendo invadidas e saqueadas. O último incidente acabou de forma dramática e a família não sobreviveu. O mais curioso é que ninguém viu o bandido saindo da casa depois do crime. Apreensiva com o relato, Margaret se assusta quando a janela começa a bater e machuca o dedo na agulha, manchando seu bordado. Dias depois, Esther decide ir embora dali e diz que Jacob já está preparando a carroça. Ela conta que teve um sonho horrível em que sufocava Thomas para fazê-lo parar de tossir. Margaret acha loucura viajar nesse tempo e insiste que é só deixar a casa bem fechada para manter a família segura, mas no fundo ela própria já não confia muito nisso. Naquela mesma tarde, a caminhada de volta se torna uma corrida contra a gigantesca nuvem de poeira no horizonte. Chegando em casa, Ollie se perde das outras duas e vê a imagem de um homem parado no meio da névoa. Margaret chama seu nome em desespero e percebe que seus pesadelos estão se tornando realidade. Ela encontra Ollie escondida no armário, tremendo de medo e chamando o pai. Para tranquilizar a menina, a mãe diz que elas podem marcar na porta do armário quantos dias faltam para o retorno de Henry. Quando as meninas mencionam a lenda do Homem Cinza, Margaret confisca o livro para evitar que Ollie tenha mais alucinações. Ainda impressionada pela história das bordadeiras, Rose diz que Ollie pode ter visto um bandido. Margaret acalma as duas com a história que elas mais gostam, sobre a época em que o trigo era tão alto que elas podiam brincar de esconder. Na manhã seguinte, Rose vem acordá-la em pânico dizendo que há alguém lá fora. A janela está tapada com tábuas e Margaret mal consegue espiar, mas uma sombra realmente passa pela fresta de forma estranha. Empurrando os montes de poeira acumulada desde ontem, ela abre a porta da rua e sai com uma espingarda. A porta do celeiro está aberta e com manchas muito suspeitas. Não há ninguém lá dentro, mas pelo vão entre as tábuas ela vê uma sombra se movendo lentamente até a entrada. Ao abrir a porta com um chute, ela vê que é o cavalo de Jacob. A tempestade do dia anterior derrubou a carroça da família e o rapaz não resistiu. Thomas foi achado sob os destroços em estado de choque. O xerife diz que Esther está desaparecida, mas quando Jacob é movido, ele está de mãos dadas com alguém. No limite da tensão, Margaret remove a lona e encontra o que parece ser o corpo de sua irmã. Mas de repente todos levam um susto quando ela se levanta repentinamente e começa a tossir. No velório de Jacob, as senhoras consolam Esther dizendo que não sabemos o plano de Deus.
Margaret perde a paciência e questiona a passividade geral da vizinhança, mas acaba sendo ríspida demais com Esther. Durante o enterro, o nariz de Rose começa a sangrar e a mãe decide levá-la ao Dr. Cox. O médico culpa o ar seco, mas diz que não é nada grave e recomenda que Margaret apenas mantenha os remédios para dormir. Em casa, ela decide dormir no quarto das filhas, economizando o tecido para vedar as frestas. Rose lembra que elas não deveriam dormir no mesmo quarto por causa do histórico de insônia da mãe. A menina diz que quer ir embora dali e Margaret promete que elas podem partir no próximo trem assim que Henry mandar mais dinheiro. Mas quando ela conta esse plano às senhoras do bordado, elas logo lhe dão más notícias. Devido às tempestades de areia, o serviço ferroviário foi interrompido por tempo indeterminado. Voltando ao assunto da família atacada, elas também contam que o pai é o novo suspeito. Não há provas de que a casa foi invadida e ele foi o único sobrevivente. Algum tempo depois, Margaret se zanga ao ver a vaca solta e culpa Rose por ter arriscado o único sustento da família. Ela fica ainda mais brava quando Ollie diz que foi o Homem Cinza. Logo depois disso, ela está lutando para tirar algum leite quando escuta passos pesados no andar de cima. Ela sobe as escadas se desculpando pela briga, mas Rose não está lá. Pela janela, ela vê que as filhas estão bem longe. Muito assustada, ela começa a reconsiderar os relatos de Ollie e pega uma espingarda para investigar se há alguém escondido no sótão do celeiro. Ela leva um susto ao ver as filhas lá dentro, pois acabou de deixá-las na sala, mas Rose diz que foram atrás dela porque estão apavoradas. Nesse momento, as tábuas sob os pés de Ollie começam a ser empurradas para cima. As meninas correm para trás da mãe e observam enquanto as tábuas começam a se soltar e um homem emerge do buraco. Seu nome é Wallace Grady e ele diz que veio a pedido de Henry, que até emprestou o casaco para a viagem. Ele sabe o nome de todas elas e jura que só veio checar se elas estavam bem. A tempestade o deixou em farrapos e ele não pôde correr porque tem um problema na perna. Então preferiu se esconder para não assustá-las com a péssima aparência. Margaret não acredita em nada disso e exige que ele vá embora. Porém, o nariz de Rose começa a sangrar de novo bem nessa hora e o homem se oferece para ajudar, afirmando que tem o poder da cura pelas mãos. Sem tirá-lo da mira, Margaret deixa que ele tente, mas o procedimento não é muito suave. Ele cobre o rosto da menina com a palma da mão imunda e ela parece sufocar. Mas depois que Margaret aparta a dupla, a hemorragia realmente cessa e ela decide abrigar o visitante por enquanto. Ele demonstra sua gratidão com truques para manter a vaca alimentada e saudável. Os dois combinam que Wallace ficará escondido no celeiro para que a vizinhança não comece a fofocar. Naquela noite, Margaret adormece abraçada com a filha e se assusta ao acordar sozinha, mas logo percebe que as meninas estão brincando na chuva. A mudança climática é tão inesperada quanto bem-vinda, e uma das poucas explicações para isso é o assombroso poder de Wallace. Dias depois, o encontro das senhoras é interrompido bruscamente quando Rose vem chamar a mãe. Thomas veio sozinho até a igreja buscar água e sua aparência é alarmante. O xerife pede a ajuda de Margaret e ela encontra a casa da irmã num estado lastimável. Esther diz que um homem está tomando conta de Thomas, mas logo em seguida parece ficar em dúvida se isso é realidade ou sonho. Pela situação de suas costas, Margaret conclui que ela não sai da cama há muito tempo. Com o coração partido, ela diz ao xerife que Thomas precisa ser levado embora. Assim que o menino entra no carro, Esther vem abraçar a irmã e agradecer a visita, até que se dá conta do que estão fazendo. Ela corre atrás do carro em prantos, gritando que Margaret vai estar como ela em breve e vai se arrepender de ter agido assim. Conversando sobre problemas familiares, Wallace conta sobre suas irmãs que morreram de escarlatina. Ada e Ollie tiveram a mesma doença e o período de quarentena foi muito difícil. Ela começa a chorar quando Wallace a chama de boa mãe. Pela primeira vez, ela menciona os graves episódios de insônia e diz que a falta de sono a levou a fazer coisas de que se arrepende. Ela muda de assunto rapidamente quando Rose chega. Na semana seguinte, uma carta de Henry é finalmente entregue e todos se reúnem para ouvir as notícias. Ollie está no colo de Wallace, que parece estar tecendo uma pulseira de palha para ela. Rose lê até o ponto em que Henry avisa que o resto é só para a mãe. Margaret começa a ler e sua expressão vai mudando aos poucos, enquanto Wallace não tira os olhos dela. Usando a língua de sinais, ela pede que a filha traga a espingarda. Wallace aperta Ollie contra si, usando a menina de escudo, enquanto Rose lê o resto da carta em voz alta. Henry conta que todo o seu dinheiro estava numa carta endereçada a elas no bolso de seu casaco, que foi roubado por um falso pastor. O impostor também atacou um de seus colegas e então fugiu de forma inexplicável, como se tivesse virado pó. Margaret exige que o impostor devolva o dinheiro delas e largue sua filha, mas Wallace quer a carta em troca, com medo que ela mostre ao xerife. Ainda pela língua de sinais, ela avisa Ollie a hora de se abaixar e dispara, sem acertar ninguém. A menina consegue se soltar, mas Wallace aproveita para tomar a carta da mão de Rose. Enquanto queima a prova com calma, ele diz que as trancas da casa não são fortes o bastante para protegê-las quando o Homem Cinza decidir entrar. Depois dessas palavras terríveis, ele se despede como até logo e vai embora.
Naquela noite, Margaret decide não tomar o sonífero e fica a noite toda do lado de fora com a espingarda. Sua mente logo começa a lhe pregar peças e quando Ollie aparece no celeiro, ela não sabe dizer se isso é real. Então Esther surge por trás da menina, profetizando que Margaret também vai respirar o Homem Cinza e ficar igual a ela. O pesadelo termina quando Rose a acorda, chocada ao vê-la em transe no quintal. Aos poucos, o mito do Homem Cinza vai dominando completamente os pensamentos de Margaret e ela passa suas noites investigando cada grão de poeira, com medo de que seja uma partícula do inimigo. Numa dessas noites, as meninas começam a gritar de repente e ela manda que abram a porta, apesar de estar trancada pelo lado de fora. Quando ela finalmente usa a chave, as camas estão pegando fogo inexplicavelmente. Ela apaga as chamas com um balde d'água e começa a se culpar por não ter selado bem a porta. Rose não entende o raciocínio e ela explica que as portas estão todas trancadas e Wallace só pode ter entrado pelas frestas. A menina fica surpresa ao ouvir a mãe falando desse jeito e tenta lembrá-la de que o Homem Cinza não existe. Wallace pegou aquele livro emprestado enquanto estava morando no celeiro e só mencionou o personagem para assustá-la, numa espécie de vingança por ter sido expulso. Mas Margaret já está obcecada demais para ouvir esses argumentos. Ela diz que Wallace provou seu poder de cura, além de ter incendiado as camas sem forçar a entrada. No meio dessa discussão, Esther vem bater a porta com uma aparência muito melhor. Ela se desculpa por seu comportamento naquele dia e diz que veio fazer as pazes. Com alguma relutância, Margaret deixa a irmã entrar. Esther conta a ela que melhorou muito com a ajuda de um pastor amigo, e inclusive tem visitado o filho regularmente. Tomando cuidado para não soar muito crítica, ela também diz que todos estão com saudades das meninas. A verdade é que Margaret não sai de casa há muito tempo e nem deixa que as filhas saiam. Ela não se zanga com os conselhos da irmã porque nem está prestando atenção, ainda totalmente alerta para qualquer barulho e sempre de olho na poeira. Mas quando Esther menciona os boatos que ela própria teve que enfrentar quando não saía de casa, ela finalmente entende o aviso e percebe que os papéis se inverteram. Para provar que a vizinhança está errada a seu respeito, ela decide levar as meninas ao baile naquela mesma noite. Enquanto se arruma para a festa, Rose diz que o xerife provavelmente também vai, o que poderia ser uma chance de obter ajuda e proteção contra Wallace. Porém, sua mãe diz que a carta foi queimada e não há provas. Se o xerife pensar que as meninas estão em perigo, ele pode levá-las embora como fez com Thomas. Rose jura que não vai dizer nada e logo esquece o assunto, indo brincar com Ollie e o gato. De frente para o espelho, Margaret ensaia suas falas para comparecer à festa parecendo uma pessoa normal. Então ela ouve uma tosse alarmante e a voz de Rose pedindo socorro, dizendo que não consegue respirar. Ela corre para socorrer a filha e, achando que o vestido pode estar muito apertado, começa a rasgá-lo com as unhas. Muito amedrontada com essa atitude, Rose nega que tenha gritado e diz que só estava dando risada. O incidente abala a menina e ela diz que talvez seja melhor não ir ao baile, mas a mãe não responde. Para seu horror, ela usa uma navalha para fazer um pequeno furo na própria perna. Essa é sua maneira de colorir a face, determinada a parecer saudável em público. Chegando à festa, sua paranoia só piora e ela pensa que todos os cochichos são a seu respeito. Vendo Rose conversando com o xerife, ela teme que a menina esteja falando demais e decide intervir. Ela acaba sendo tirada para dançar e o xerife quer saber como estão as coisas. Suas perguntas são inofensivas, típicas de quem não vê a outra pessoa há algum tempo. Mas Margaret reage como se fosse um interrogatório, tomando a defensiva de forma evidente. Então seu par interrompe a dança bruscamente e aponta para baixo. Até a música para e todos olham para a enorme mancha que está se alastrando em seu vestido, porque ela calculou mal a profundidade do corte. Mortificada com a atenção negativa, que era justamente o que ela queria evitar, ela não consegue esconder as lágrimas e só piora a situação. Tentando sair do salão, ela dá de cara com Esther entrando de braços dados com seu pior inimigo. Ninguém entende sua indignação até que ela própria percebe que o homem é o Reverendo Shaw, cujo rosto não tem nada a ver com o de Wallace. Preocupada com a irmã, Esther se oferece para visitá-la mais tarde e diz que pode levar um amigo que a ajudou muito na fase mais difícil. Ela mostra o crucifixo que ele lhe deu de presente e diz que as coisas podem mudar quando nós aceitamos ajuda. Rose está quase aceitando no lugar da mãe quando Margaret começa a gritar que esse homem só pode ser Wallace. Contrariando o seu próprio conselho, ela despeja todos os eventos recentes no xerife e na frente de todo mundo. Percebendo que o risco de ser levada para a adoção está se tornando cada vez mais real, Rose decide defender a mãe. Ela diz que a história é verdade. Seu pai foi roubado por um malfeitor que decidiu se aproveitar da hospitalidade delas e, quando descoberto, ameaçou retornar. O xerife e até as senhoras do bordado aceitam a palavra de Rose, mas Margaret estraga tudo outra vez. Ela diz que Wallace consegue se transformar em poeira e entrar pelo nariz das pessoas, dominando seus corpos. Se o xerife não estava preocupado antes dessa festa, agora ele tem certeza de que ela enlouqueceu.
As três voltam para casa e Margaret costura o vestido enquanto lamenta o enorme fiasco. Rose se aflige ao ver que ela está costurando a palma da mão junto com o tecido. Ela também fica chocada quando a filha mostra o que está fazendo e pergunta se Wallace tomou conta de seu corpo. Quando alguém bate na porta, ela levanta já com a espingarda e Rose pede que ela se acalme, pois pode ser um amigo querendo saber se está tudo bem. Ela manda a menina se trancar no quarto com a irmã e colocar um pano sob a porta. Não há ninguém lá fora quando ela vai ver. A névoa encobre sua visão e ela começa a ouvir vozes misturando as ameaças de Wallace com as profecias de Esther. Um vulto aparece de repente e ela aperta o gatilho, mas a figura parece sumir do nada. Rose vem até a porta e pergunta o que houve. Ela diz que Wallace está no ar e pode entrar a qualquer momento. Apavorada, a menina obedece e se tranca no quarto. Horas depois, ela vê que o pano foi arrastado como se alguém tivesse aberto a porta no meio da noite. Enquanto ela percorre a casa com um lampião, vemos alguém correndo por trás dela. Mesmo com medo, ela continua investigando até entrar no quarto da mãe e ver uma cena horrenda. Margaret está arranhando a parede e falando com Ada, implorando que ela lhe deixe entrar. Quando Rose a surpreende, ela foge do quarto furtivamente. A menina ouve chaves virando dentro das fechaduras e finalmente entende que a assombração é sua própria mãe. Ela está passando por mais um período de insônia maníaca e tudo de estranho que vem ocorrendo é obra dela própria. Rose segue a mãe até o quintal e pede que ela largue a espingarda. Mas quando Margaret se vira, quem ela vê é Wallace. As palavras são as de Rose, implorando que ela não atire e jurando que é sua filha. Mas a voz é de Wallace e ele diz tudo isso num tom zombeteiro. Quando a menina começa a soluçar, Margaret finalmente sai do transe. Mas ela ainda não aceita a versão da filha sobre sua insônia e insiste que ela jamais comente nada disso com ninguém. Rose pergunta por que eles não foram embora se o objetivo era manter a família segura e ela responde que precisa ficar perto das três filhas, que são todas parte dela própria. A menina começa a ficar com medo do jeito estranho da mãe dizer tudo isso e corre para dentro. Margaret vai atrás dela e começa a procurá-la pela casa, mas Rose já saiu. Ela está tentando convencer Ollie de que aquela pessoa não é mais a mãe delas. Para que a menina entenda melhor, ela diz que Margaret respirou partes do Homem Cinza e está agindo como ele. É então que ela tropeça em algo e olha para baixo, horrorizada ao descobrir o que restou de sua tia. Para piorar a situação de Rose, a tempestade está pior do que nunca e Margaret diz que não há para onde fugir. Assim que a menina entra em casa, alguém chega batendo na porta e ela tenta gritar por socorro. Ollie se assusta ao ver a forma bruta com que a mãe tenta controlar Rose e as duas começam a se comunicar por sinais. Margaret está quase sufocando a filha quando Ollie abre a porta e deixa o xerife entrar. Assim que ele chega ao quarto, Rose diz que a mãe não está bem. Ele pede que as duas esperem na sala enquanto os adultos conversam. Margaret vai logo desmentindo a filha e diz que não sabe o que deu na menina. Ela também diz que a espingarda é só por causa dos coiotes. O xerife não acredita muito e pergunta se Esther passou por ali mais cedo. Cada vez mais ressabiado, ele diz que é melhor levar as meninas com ele, pelo menos até que Henry retorne daqui a alguns dias. Margaret se desfaz em lágrimas, amolecendo o coração do xerife, mas na verdade é apenas um truque para fazê-lo chegar mais perto e atacá-lo com a navalha. Vendo o que a mãe acaba de fazer, as meninas entram em pânico e o redemoinho lá fora está forte demais para sair. Rose pega a navalha antes de ir conversar com a mãe, mas não tem coragem de usá-la. Margaret diz que não vai escapar dessa e só há um jeito de manter a família reunida. Ela quer dividir as pílulas restantes com as duas filhas, de forma que todas possam se juntar a Ada. Rose finge concordar que não há outra opção e só pede que a mãe misture o remédio com frutas. Margaret começa a preparar o lanche mortal quando ouve a porta batendo. Rose vem correndo e diz que Ollie fugiu. Amarrando uma corda na maçaneta para não se perder, Margaret vai procurar a filha no meio da tempestade. Então Rose toma a decisão mais difícil de sua vida e corta a corda com a navalha, deixando a mãe perdida na própria loucura com nada além de poeira ao seu redor. Vemos que Ollie estava apenas escondida atrás da porta em segurança. No dia seguinte, as duas irmãs já estão no trem rumo a uma vida nova.